Meus irmãos, eu quero convidar todos que abram as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 3. Carta aos Romanos, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 9. Carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso de número 9. Todos irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém, meus irmãos? Meus queridos, nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna. A filosofia e a sociologia entendem que nós vivemos um período chamado pós-modernidade. E uma das características da pós-modernidade é a negação da verdade. Para esses pensadores, verdade não existe. A verdade é verdade para mim e não necessariamente é verdade para você. Então, se alguma coisa para você é verdade, mesmo que para mim não seja. Esse tipo de pensamento construiu aquilo que nós chamamos hoje politicamente correto e politicamente incorreto. Por exemplo, antigamente você via as pessoas fazendo piadas com minorias. Hoje não pode fazer mais. Não é politicamente correto falar nada disso. Nós que não contamos piada, graças a Deus a gente não entra por esse caminho, né? Crente quase não conta piada, não vê isso. Mas o que nós observamos é que há hoje uma tentativa esmagadora de se negar toda e qualquer forma de verdade. E isso, obviamente, vai se chocar frontalmente com o cristianismo, com a nossa fé, porque nós entendemos que existe verdade sim, entendemos que existem princípios sim, entendemos que existem valores sim, e que Deus tem deixado para nós uma bússola, para que ela nos conduza a toda a verdade, que é a Escritura Sagrada. Nós observamos, meus irmãos, que dentro desse pensamento, sempre que nós vamos falar com alguém a respeito da fé, a pessoa automaticamente parece que ela já foi programada para responder isso. Ela tem duas respostas para você. A primeira, religião não se discute. E a segunda, eu já tenho a minha religião. Então as pessoas se armam de toda forma de defesa para que a verdade não seja absorvida. Na realidade, as pessoas temem a verdade, porque se há uma verdade absoluta, nós seremos julgados por ela. Então é normal quando você vai falar do Evangelho para alguém, a pessoa fazer toda sorte de recusa, baseado nesse pensamento pós-moderno de que verdade não existe. Dentro disso, meus irmãos, se existe uma doutrina bíblica que causa assombro na sociedade e naqueles que não temem a Deus, sem dúvida alguma, é a da justificação pela fé. Doutrina central das Escrituras. É tão verdade que a sociedade odeia essa doutrina que nem nas igrejas ela tem sido pregada. Prefere se amaciar o ego.
Prefere-se realmente falar coisas boas que a sociedade é capaz de entender, em detrimento da verdade tão clara, tão bem esclarecida nas Sagradas Escrituras. Segundo a Bíblia Sagrada, o homem se encontra numa situação em que ele é culpado pelo seu pecado. Todos nós, não há um justo, nenhum sequer. Baseamos isso aonde? Nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que a Escritura é a revelação escrita que emana de Deus. Enquanto o mundo não tem nenhum fundamento aonde edificar sua fé, aonde encontrar segurança, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem a palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho. A Bíblia Sagrada é mais atual que o jornal de amanhã, porque ela mostra para a gente claramente o que tem acontecido com a humanidade e o plano perfeito de Deus para resgatar o mais vil pecador, e por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então existe uma verdade, sim. Essa verdade está expressa claramente nas Escrituras Sagradas. O nosso Salvador Jesus disse, orando por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos uma bússola que é a palavra do Senhor Deus, aleluia. O mesmo Jesus se identificou sendo Ele próprio a verdade. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele próprio é a encarnação da palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. Então Ele sendo a verdade, se você segue essa verdade, você está no caminho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos verdade, sim. Existe certo e errado, sim. E dentre as declarações da Bíblia, nós entendemos que a própria Bíblia aponta para a triste condição da raça humana, a triste condição que cada ser humano enfrenta, de ser culpado pelo seu pecado e de ser réu de juízo eterno, precisando não de uma religião, precisando não de uma filosofia de vida, mas precisando de justificação. E somente Deus pode justificar o homem. Aleluia. Quando nós pensamos na justificação pela fé, nós vamos perceber que a Bíblia nos mostra, através de exemplos, que o Senhor Jesus Cristo ele veio para justificar a raça humana. Existe um texto na Bíblia e um personagem que me chama a atenção, porque ele de alguma forma ilustra para a gente a doutrina da justificação pela fé, que é o Barrabás. Vocês com certeza conhecem esse personagem, já leram sobre ele, porque ele é um personagem central na paixão de Cristo, porque momentos antes de Jesus ser condenado, Pilatos, por ter entendido que Cristo era a verdade, tentou absolver o Salvador do mundo, colocando diante do povo ele e Barrabás. Todos sabiam ali quem era Cristo e que ele era inocente. E todos sabiam quem era Barrabás. E o currículo desse homem era invejável. Em Mateus capítulo 27, verso 15, está escrito que ele era um preso conhecido. Ele já estava preso, era conhecido de toda a sociedade. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 7, está escrito que ele estava preso porque cometeu um assassinato durante um motim. Olha que camarada bacana. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 9, que ele era, além de tudo isso, salteador. O que é salteador? É aquele ladrão que pega assim na surdina. Ele vê você com a carteira sobrando para fora da calça, ele vai lá e salteia, e você nem percebe. Além disso, no Evangelho de João, nós vamos observar mais uma vez mencionando a condição desse homem como salteador, como ladrão e como assassino. Que currículo invejável dele. Mas há algo, meus irmãos, interessante, porque Barrabás ilustra o que Jesus Cristo pode fazer com o pior dos pecadores, com a pior das pessoas. Se nós tivermos uma leitura meramente moralista do Evangelho, nenhum de nós pode acreditar que um homem dessa natureza pode ser livre de condenação. O moralismo nos leva a acreditar que nós, por termos conhecimento da verdade, somos melhores do que os outros. O que é o moralismo? É uma perversão do Evangelho. É quando nós que éramos pecadores, quando nós que éramos
condenados pelos nossos pecados, uma vez tendo recebido a fé e absorvido a fé no coração, passamos a nos achar melhores que os outros. Até um ano atrás o camarada era um beberrão, um pingaiado, e agora ele olha para o beberrão e fala: ai, que vagabunda. Ué, mas ele era. Mas ele passa a ter uma atitude moralista, se esquecendo de onde ele caiu e quem foi que o levantou. Ele transforma a sua nova fé num motivo de orgulho e de superioridade. O moralismo faz a gente pensar que nós somos melhores que os outros, e não apenas pensar isso, mas também sustentar firmemente essa condição. O moralista, diferente de Jesus, ele olha a pessoa que está caída à margem da vida com desdém. Está aí pelo seu próprio pecado, está aí porque não buscou a Deus, está aí porque não foi na igreja quando eu chamei. Enquanto o Senhor Jesus é capaz de pegar uma pessoa dessa, caída e ferida, e colocá-la de pé pelo poder do seu amor, que Ele demonstrou tão claramente na cruz do Calvário. Então o moralismo é uma perversão do Evangelho, e o Evangelho da graça não o admite. O moralista reduz o padrão de Deus para aquilo que ele pode obedecer. Então ele reduz a lei, então ele faz menos de coisas boas e torna isso a sua religião, e ele começa a apontar o dedo para quem não é como ele é rápido para fazer isso. O moralista é rápido para apontar, e mais rápido ainda para esconder os seus erros, porque a reputação dele não pode ser ferida. Essa é uma perversão do Evangelho. Nós não podemos entrar por esse caminho. Pessoas moralistas julgam-se superiores aos demais, e isso muitas vezes travestido de religião. O grande erro do moralista é fazer da sua santificação pessoal um motivo de orgulho, um motivo de soberba. Eu sou o cara, eu busco, eu oro, eu faço alguma coisa, quando ele deveria olhar para o céu, buscando a misericórdia do Senhor, sabendo que por melhor que ele esteja com Cristo, ele está longe do ideal de Deus, e ele precisa da graça do Senhor para continuar de pé. Então, quando nós entendemos a doutrina bíblica da justificação, todo orgulho do homem tem que ser cancelado, porque nenhum de nós merece estar aqui, por melhor que sejamos. Estamos aqui porque Ele demonstrou misericórdia pela nossa vida. Estamos aqui porque Ele olhou para nós com compaixão. Estamos aqui porque, apesar do nosso pecado, imperfeição e a nossa dificuldade em amá-lo como Ele merece ser amado, Ele nos ama incondicionalmente, e segurando em nossa mão, Ele tem nos sustentado nessa vida. Aleluia! Enquanto nós aguardamos o seu retorno. Então, o moralismo é uma doença que paralisa a igreja, e ele surge quando nós nos esquecemos de que nós éramos culpados. Nenhum de nós merece estar aqui, mas graças a Deus, esse evangelho que nós pregamos não é o evangelho de merecimento, é o evangelho de graça, e por essa graça todos nós podemos ter acesso a Deus, o nosso Pai, e estar aqui partilhando das bênçãos do Senhor. Quantos são agradecidos pela graça? Adore o Senhor essa noite. Aleluia. O moralista olharia para Barrabás e falaria: é ele, vale nada, mata ele, acaba com ele. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa condição não é muito melhor do que a de Barrabás. Se você puder abrir a sua Bíblia novamente em Romanos capítulo 3, eu vou reforçar 3 versos, o verso 9, o verso 10 e o verso 11, e depois eu vou ler com os irmãos Romanos 3 e 23, e essas leituras nós faremos juntos, para podermos entender o que o Senhor Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 11, a palavra diz assim: então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, veja a palavra todos, ela não exclui ninguém, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Então, enquanto o moralista alinha a Escritura por baixo, para que a Escritura se amolde a ele, Deus coloca a sua Escritura acima de tudo. Aos santos padrões de Deus, nenhum homem pode ser considerado justo. Você está enganado, pastor? Peraí, essa palavra não é para mim não. Não é para mim essa palavra. Eu sou melhor que muita gente, até melhor que
você continua seguindo o engano de todos aqueles que pensam que podem encontrar justificação fora de Cristo. Você é um moralista disfarçado. Você precisa entender, querido, que Deus determinou pela verdade da Escritura que só existe um meio de um homem pecador ser livre da condenação e declarado justo pela sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, deixando de lado toda muleta de justificação. A sua religião não te justifica, os seus valores não te justificam, ser melhor que o seu semelhante não justifica você. Você necessita de um mediador que tire você da condição de um pecador e lhe dê uma justiça. Aleluia! E quem é essa pessoa? O Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. O erro de todos aqueles que buscam justificação fora de Cristo é se comparar com demais. Eu sou melhor que ele, mas claramente eu tenho cabelo, ele não tem. Eu sou melhor que o Wesley. Eu sou branco, ele é moreno. Mas Deus não nos compara uns com os outros. Deus nos compara com Ele próprio. E diante dele, toda boca tem que se calar. E todo joelho tem que se dobrar. Porque diante da santidade dele, não há um justo sequer. Então as suas tentativas de se justificar pela sua maneira de ser, eu preciso te alertar nessa noite, porque nós pregamos a verdade. Não vou te levar para lugar algum. Ou nós entramos no caminho de Deus, ou o nosso destino não será muito bom. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Deus que reconhece que não há um justo sequer, Ele próprio provisionou um meio de nos salvar, de nos resgatar. Nós vemos em Romanos 13:23, se você puder abrir a sua Bíblia, esse texto bíblico ele revela para nós com clareza que de fato a humanidade se extraviou e se desviou da glória de Deus, se desviou dos propósitos de Deus e anda errante pelo mundo, precisando de salvação. Romanos 13:23, a palavra do Senhor nos diz assim: todos pecaram, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos, ninguém escapou. Mas eu nunca matei ninguém. Será que não? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 13, verso 15. Eu sou melhor que muito assassino. Será? Vejamos o que a Escritura diz. Primeira carta de João, capítulo 13, verso 15. Esse é o padrão de Deus. Deus olha além da capa. Deus olha lá dentro. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Você já odiou alguém já alguma vez? Já sentiu vontade de pegar alguém pelo pescoço uma vez? Então para Deus você é um assassino. Não tente alinhar para baixo. Deus está no alto. Se for para alinhar, temos que alinhar lá em cima. Toda boca tem que se calar diante da glória majestosa desse Deus. Mas eu nunca adulterei. Tem tanto adúltero no mundo. Será que não? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 27 a 28. Você percebe que Jesus Cristo, Ele tenta mostrar para o homem com muita clareza que a nossa condição é terrível. Que muito melhor do que tentar se auto-justificar é buscar ajuda nele, porque Ele está pronto para perdoar, pronto para ajudar, pronto para ter misericórdia. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher desejando possuí-la já cometeu adultério em seu coração. Quantos de nós homens já não olhamos com desejo para alguém? Adulteramos. Deus quer nos alinhar com o Senhor. Sabendo da nossa incapacidade de produzirmos justiça própria,
Deus enviou o seu Filho ao mundo para justificar todos aqueles que nele creem. Aleluia. Você pode glorificar Deus pelo dom da justiça que Ele tem dado à igreja. Deus é fiel. Os seus esforços morais podem até tornar você uma pessoa melhor e alguém socialmente adequado. Eu não sou contra você se esforçar, é melhor. É melhor que o ímpio se esforce do que ele se entregar de uma vez no pecado. Mas isso por si só não vai produzir salvação em você. Você tem que entrar pelo caminho. Segundo Gálatas, capítulo 3, verso 22, abra sua Bíblia, por favor. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que através do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a humanidade possa receber o dom da justiça, a promessa de salvação. Gálatas 3, 22. Todos os irmãos encontraram? Pastor, faz tempo que o senhor não lê em Gálatas, hein? Está difícil de achar. Está depois de 2 Coríntios, antes de Efésios. A palavra do Senhor diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A finalidade da Escritura é mostrar a nossa incapacidade de obtermos salvação pelos nossos próprios esforços. E além disso, aleluia, que boa notícia do Evangelho, mostrar que pela fé no Senhor Jesus, o mais vil pecador, até mesmo eu, pode receber a promessa de salvação e ser justificado. Aleluia. Então a Escritura primeiro humilha o homem, para depois mostrar que aquele que é exaltado acima das alturas pode tirar o homem do pecado e levantá-lo. Aleluia. E Deus sempre tratou a culpa. Deus sabe que o maior problema do homem é a culpa do pecado. Muitas pessoas estão vivendo vidas amarguradas e depressivas, porque não sabem tratar corretamente a culpa. E Deus tem tratado desde a antiga aliança, desde os tempos de Israel, da culpa, querendo mostrar que Ele é a solução para a culpa do pecado. Na antiga aliança, os irmãos que já leram toda a Bíblia Sagrada devem se lembrar que em Levítico capítulo 16 nós temos um dos textos mais interessantes da Bíblia, que trata do dia do perdão, também conhecido como dia da expiação. Meus irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento a maneira de Deus tratar o pecado do povo era através do sacrifício. Então, quando um homem pecava, era necessário que ele trouxesse um animal puro diante do sacerdote. Esse animal era sacrificado, e dessa maneira entendia-se que o pecado daquela pessoa havia sido coberto. Dentro desses termos, diariamente, pobre sacerdote matava o bichinho o dia inteiro, porque o povo falhava e necessitava de expiação. Mas havia um dia no ano do calendário judaico, que hoje é observado pelos judeus com o nome de Yom Kippur, que era o dia do perdão, que era o dia da expiação. Nesse dia era feita uma oferta, um sacrifício por toda a nação de Israel. No pensamento do israelita, se algum pecado não foi perdoado, se algum sacrifício não foi feito, nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós precisamos oferecer um sacrifício que aplaque a ira de Deus de todos os pecados que a nação cometeu. Então era feito algo que era o auge do sistema religioso de Israel. Era uma cerimônia complexa. Só podia ser feita pelo sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes. Ele pegava, meus irmãos, um animal e o sacrificava, porque para fazer esse sacrifício pelo povo, ele próprio precisava estar puro. Ele não podia ousar fazer esse sacrifício tendo pecado na sua vida sem ser coberto. Então, quando ele se preparava para o dia do perdão, ele primeiro sacrificava para ele próprio e para a sua família, porque ele temia a santidade de Deus. Ele temia. Feito o sacrifício por ele próprio, por sua família, era o momento dele ir sacrificar pelo povo. Então ele pegava 2 animais, um deles era sacrificado, e com o sangue dele ele adentrava no lugar mais santo do tabernáculo, que nós conhecemos como lugar santíssimo ou santo dos santos.
ali dentro havia guardado e reservado um item. Quem se lembra qual ele era? A Arca da Aliança. Estava lá dentro. Dentro da arca, 3 elementos conhecidos de todos nós: o maná que desceu do céu, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Esses 3 elementos estavam dentro da arca e tampados com o propiciatório, que era a tampa da arca aonde o sacrifício era oferecido. Então esse homem entrava no Santo dos Santos com esse sangue, temendo a presença de Deus. O temor era tão grande que ele, usando o incensário, fazia a fumaça cobrir toda a arca, porque ele queria se esconder da glória de nosso Criador, da glória de nosso Deus. Quando a fumaça cobria todo aquele ambiente, ele então pegava aquele sangue e aspergia no propiciatório. Era uma maneira de simbolizar que estava sendo feita uma propiciação, o aplacamento da ira. Eu estou oferecendo aqui, Senhor, o sangue do sacrifício, para que o Senhor tenha misericórdia de Israel, para que o Senhor não se lembre do pecado de Israel, para que o Senhor não nos consuma na sua ira, para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. E ele então, tendo feito esse sacrifício, ele saiu, se dirigia para fora, temendo, até o altar, aonde os sacrifícios eram oferecidos. E ele purificava o altar também, temendo a santidade de Deus. E aquele segundo animal que ele havia trazido era chamado até ele. Ele colocava a mão na cabeça do animal e confessava os pecados de Israel. Então ele falava: leva esse animal para nós, solta ele no deserto, porque os pecados da nação já estão sobre ele. Então, quando esse animal era colocado para fora, chegava um momento que ninguém podia ver mais o animal. O sacerdote entendia então que o pecado da nação havia sido removido, e Deus estava dando vida para a nação novamente. Foi pensando nessa cena que Davi escreveu, que Deus afasta os nossos pecados, como o Oriente está distante do Ocidente. Quando o animal já não era visto, ele entendia: Deus teve misericórdia do seu povo mais uma vez. Essa oferta de propiciação é fundamental para nós entendermos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, para nos dar justiça. A partir do momento que a propiciação era feita, entendia-se que não havia culpa em Israel mais. Está resolvido o problema. Só que daqui a um ano vamos fazer de novo isso, porque o povo vai pecar de novo, e o povo peca. Por que isso é importante? Porque dentro daquilo que eu quero passar para os irmãos, Deus trata a culpa. Deus é bondoso. Deus quer tratar o problema da nossa vida. Deus não é um ser que está indiferente com a nossa situação. Ele nos vê com a culpa e está disposto a removê-la e resolver o problema dela. Deus se importa com você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Deus seria insano se, vendo nos sofrer com a culpa, não nos proporcionasse um meio de justificação. Mas Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, e Ele nos deixou uma possibilidade. Cristo, Ele é chamado na Bíblia de nossa propiciação. Eu vou voltar à história de Barrabás, porque ela é importante para a gente entender a continuidade desse assunto. Barrabás era culpado pelo crime que ele cometeu. Ele era culpado e não Cristo. Ele merecia a cruz e não nosso Senhor. Mas o que foi que aconteceu? Como a graça é caprichosa, como a graça é surpreendente. Nesse momento tremendo em que está um inocente e um culpado diante do povo, a graça decide libertar o culpado e punir o inocente. Barrabás sai desse encontro com Cristo justificado. O povo declarou que ele era inocente, e Cristo, que era justo, foi declarado pelo povo culpado. Não é o que Deus faz com a gente? Quem merece a cruz? Eu, você. Mas quem sobe a cruz? O Salvador Jesus Cristo. E por que ele sobe a cruz? Porque nós precisamos de justificação. Nós precisamos ser justificados. O relato
bíblico do encontro de Barrabás com Cristo é uma poderosa figura da propiciação. Porque é necessário que o inocente morra para que o culpado possa viver. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 24. A própria Bíblia entende o que Jesus fez na cruz do Calvário como propiciação. Romanos capítulo 3, do verso 21 até o verso 24. Vou agora dar os irmãos encontrarem, uma leitura importante. Todos os irmãos localizaram? A palavra do Senhor diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas há justiça pela fé no Senhor Jesus Cristo. O culpado pode ser declarado inocente pela sua fé pessoal no Senhor Jesus. Quantos culpados aqui já foram justificados? Adorem o nome do Senhor nessa noite. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, mostra como essa figura é forte, necessária. Aleluia. Como nós temos no Senhor Jesus uma propiciação superior àquela feita no Antigo Testamento. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. No pensamento dos apóstolos, o que Cristo fez é exatamente a mesma coisa que o dia do perdão, exatamente a mesma coisa que a expiação, só que num nível superior. Porque na antiga aliança se usava animais no sacrifício, na nova, o próprio Filho de Deus sobre a cruz em nosso favor, para nos salvar. Você se recorda de como que era o dia do perdão? Eu acabei de explicar para os irmãos. Nós vamos observar nesse dia elementos claros que nos mostram aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vocês se recordam que no começo desse sacrifício, o sumo sacerdote era purificado, não é? Ele tinha que oferecer sacrifício por si próprio, para estar puro quando entrasse na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus não precisa fazer isso, porque o Filho de Deus não teve pecado, aleluia, não houve nenhum engano na sua boca, e isso mostra que o mediador entre Deus e os homens tem que ser puro, e o Senhor Jesus Cristo é puro e pode interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que está sentado no céu, louvado seja Deus. E porque Ele é sumo sacerdote, Ele está intercedendo pela sua vida nesse exato momento. Nós estamos aqui porque nós temos um intercessor diante de Deus. Quantas vezes que você pensou em desistir e o nosso sumo sacerdote orou ao Pai a nosso favor, dizendo: dá força para ele, Senhor, renova as forças dele, não deixe ele cair, encoraja ele nesse momento. Eu e você estamos aqui porque Jesus não cessa de orar por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você se recorda que o sangue, ele era levado para dentro do santuário e oferecido sobre o propiciatório. O propiciatório, irmãos, era a tampa da arca, mas ela tinha esse nome diferente pela finalidade dele, porque o sacrifício tinha que ser levado sobre o propiciatório. E ali o sangue era derramado cobrindo a tampa da arca. Irmãos, interessante essa figura, porque o sangue aplacava a ira de Deus. A partir do momento que o sangue caía na tampa, a ira de Deus contra o povo se distanciava. O Senhor Jesus, sendo a nossa propiciação, o seu sangue remove de nós a culpa, remove de nós
toda a ira de Deus. Por causa do sangue dele, eu e você somos amigos de Deus. Amigos de Deus. Deus não olha mais para nós com ira. Por causa do sangue, Deus olha para você com compaixão e com amor e com misericórdia. É interessante que o propiciatório, ele tinha uma finalidade na simbologia. Irmãos, os 3 elementos que estavam dentro da arca mostravam não apenas a provisão de Deus e a sua misericórdia, mas a rebeldia do povo. Vocês sabem por que o maná foi dado? Quem sabe me falar que o maná foi dado? Você se recorda? O povo reclamou que não tinha comida. Mas Deus, o Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome. Deus ficou tão nervoso com a murmuração do povo que mandou o maná. Então o maná estava lá dentro para lembrar o povo: vocês murmuraram, mas Deus sempre foi provedor. A gente murmura bastante, irmãos, mas esse Deus continua nos sustentando com a destra da sua justiça. Mas era um símbolo ali: Israel, cuidado com a murmuração, porque Deus prometeu cuidar de vocês. As tábuas que estavam lá dentro era uma resposta de Deus ao pecado do povo. Vocês se recordam que quando Moisés chegou com o povo ali, depois de passar pelo Mar Vermelho, eles olham para se encontrar com Deus, e ali Deus entrega para ele as tábuas. Só que quando Moisés está lá, de repente Deus para a conversa e fala: Moisés, desce! O povo cometeu loucura! Estão adorando outro Deus, dá um jeito nesse povo! E Moisés desce. Ficou tão irado, mais irado que o pastor Sérgio. Pegou as 2 tábuas e quebrou no meio do monte, de raiva. Aí Deus me dá 2 novas tábuas posteriormente. Isso está escrito ali em Êxodo, capítulo 34. Então as tábuas da lei simbolizavam que o povo era propenso a pecar e a trocar Deus por figura feita pela mão de um homem. Estava ali dentro para lembrar o povo: eu tenho a lei para vocês, mas vocês preferiram o pecado. E a vara de Arão que floresceu? Mais uma vez, o povo reclamou e murmurou contra Deus por conta da liderança de Moisés e Arão. Então Deus faz uma prova: tragam varas de todas as tribos aqui e vamos colocar junto a vara de Arão. A vara que florescer vai simbolizar sobre quem Deus colocou autoridade. E qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Porque, irmãos, quem Deus levanta tem que ser obedecido e tem que ser honrado. Os 3 itens simbolizavam o pecado do povo, e a tampa cobria. Era uma maneira de Deus falar para o povo: eu não posso ver o pecado de vocês, que se eu ver o pecado de vocês, eu vou tratar com vocês. Então o propiciatório tampava a rebeldia do povo. E o que isso significa para nós? Se Jesus é a nossa propiciação, a partir do momento que o sangue dele é derramado sobre nós que fomos perdoados, Deus já não pode ver o nosso pecado mais. O sangue de Jesus é a nossa propiciação, cobriu. Aleluia! Quanta gente pensando que Deus fica aí contando os pecados do dedo. Hoje o Wesley olhou para aquela menina e ele reclamou, porque não, Deus não é assim. O sangue de Jesus cobriu a gente. Deus olha para nós, ele não vê pecado, ele vê sangue. O sangue do seu filho amado, louvado seja Deus. E por isso, ele pode nos ajudar, pode nos dar o Espírito Santo, pode nos encher de poder, porque Cristo é a nossa propiciação. Seu pecado não foi apenas tampado e coberto, ele foi tirado, porque esse Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não está vendo o seu pecado, não mais. Se você tem Cristo, se você entrou pelo caminho da justificação, Deus vê você como alguém que precisa de misericórdia. E Ele está disposto a fazer você vencer o poder do pecado. Quantos querem vencer o pecado? Aqui adora o nome do Senhor. Continua debaixo do sangue. Continua debaixo do sangue, você vai vencer o pecado. E ainda havia um elemento: bode expiatório. Sabe essa expressão bode expiatório? Você já ouviu o seu trabalho? Tem um monte de gente lá, mas sempre tem alguém que leva a culpa. A gente fala que é o bode expiatório. É bíblico. Esse bodinho que é para o deserto era o bode expiatório. Então, o sacerdote fazia a confissão dos pecados e ele ia embora. Irmãos, Jesus ele tem essa figura.
Porque Ele levou os nossos pecados para longe. Ele levou sobre Ele os nossos pecados, para que agora a gente possa ser feito justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está na Bíblia isso, pastor? Tá? Está assim, Hebreus capítulo 9, verso 11 e verso 12. Cristo afastou de nós definitivamente os nossos pecados, de tal forma que Deus já não se lembra dos pecados do seu povo. Eu vou ler o verso 11, eu vou ler o verso 12 e eu vou ler o verso 15. A palavra do Senhor diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote, olha a figura, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Quando Cristo oferece o seu próprio sangue a Deus em nosso favor, Ele obteve eterna redenção. Enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Que boa notícia! Estou em Cristo, estou salvo. Mas pastor, tem tanto problema, tem tanto pecado que eu estou lutando. Você está debaixo do sangue da propiciação, você está salvo. Mesmo Deus que começou uma obra em você, Ele vai terminar, mas continua na fé, buscando o Senhor Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Hebreus capítulo 8, do verso 10 ao 12. Escreva isso na sua Bíblia. Escreva esses dois versos, grife, pinte, do jeito que você faz, para se lembrar do versículo importante. Hebreus 8, do 10 ao 12. É talvez a explicação mais clara da boa notícia do Evangelho. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Às vezes os irmãos lembram a gente dos nossos pecados. Graças a Deus, Deus já se esqueceu de todos eles. Deus promete perdoar a maldade. Quantos perdoados aqui podem adorar o Senhor pelo perdão que receberam? E não se lembrar mais dos pecados. Mas de nenhum, pastor. Nenhum. Por minha causa, não. Você não é o xodó de Jeová. É por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez. Deus já não se lembra dos pecados deles. Ele se esquece. Para que através disso agora Ele possa construir um relacionamento conosco e nos ajudar a vencer o poder do pecado e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Esse é o mistério da graça. Como é que Deus pode declarar um culpado inocente? Como é que Barrabás pode sair livre e Jesus morrer na cruz? De que maneira? Se Deus é justo realmente, não precisa acreditar nisso, o pecador tem que morrer. O culpado tem que ser punido. Não pode o Deus justo fazer vista grossa ao pecado do homem. Não pode, não tem jeito. Mas se Ele absolve o pecador, então Ele não é justo. Errou, tem que pagar. Como resolver isso? Esse é o mistério da graça. A propiciação resolve esse problema. Por quê? O problema do pecado tem que ser resolvido. O pecado tem que ser punido. Querido, entenda: Deus não apagou o pecado de ninguém. Não! Ele puniu os nossos pecados em alguém. Não só os que a gente cometeu antes de conhecer Jesus, os que a gente cometeu hoje, os que a gente ainda vai cometer, tiveram que ser punidos, porque Deus é justo.
Quem deveria pagar pelo pecado? Quem comete. Não é assim? Deu uma mancada no trabalho, de quem o chefe cobra? Você. Você vai pagar. Se o Moadir bateu o ônibus lá, tadinho dele. Mas por que você bateu? Eu tive um descuido. No finalzinho do mês, lá no Lerite está lá. Quem erra, paga. Mas a graça é tremenda. A graça é maravilhosa. Porque Deus sabia que a gente não poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo sobe a cruz por todos nós, por cada um de nós. E o nosso pecado é punido no Senhor Jesus. Deus tem que ser justo. Pecado tem que ser punido. Mas você não aguenta. Mas o Filho de Deus aguentou por você. Quando Cristo sobe a cruz, toda a transgressão humana foi punida nele. Os pecados cometidos desde que o mundo é mundo até quando o mundo terminar foram todos punidos no Senhor Jesus. Isso inclui todos os seus pecados. Até os que você vai cometer ainda. É como se Deus desse um cheque para você. Você deve R$1.000 no banco e Deus te dá um cheque de R$1 milhão. Mas não, só tem 1.000 de dívida. Não, eu quero dar mais para você. A justiça de Deus é assim. Deus nos dá mais, Deus nos dá mais, Deus nos dá muito mais. Bastaria perdoar os nossos pecados, mas Ele nos dá o Espírito Santo, nos dá promessas, nos dá dons, nos dá uma missão no reino, nos chama de filhos. Deus quer fazer mais por todos nós, meus irmãos. Muito mais. O Evangelho da Graça nos dá muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Já que toda a transgressão foi punida no Senhor Jesus, a culpa sua já foi colocada nele. Então você não tem culpa nenhuma mais. Você que está na fé. Nenhuma! Mas pastor, briguei com a minha esposa hoje. Pede perdão para ela, mas esse assunto com Deus já está resolvido. Jesus já subiu a cruz por você. Agora você vai se acertar com ele e falar: Senhor, errei, reconheço, eu vou melhorar agora. Eu vou aprender com o meu erro. Como toda a culpa está em Cristo e Ele puniu, Ele foi punido por Deus, você pode ser declarado justo. Então Deus resolve esse mistério. Deus é justo porque Ele puniu o seu pecado no Senhor Jesus. E Ele pode agora declarar um culpado inocente porque o seu pecado já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Deus é especialista em desenrolar os nossos problemas. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ele mostrou isso de uma forma tremenda na justificação. Eu quero terminar com duas leituras. Romanos capítulo 3, do verso 25 a 26, que mostra exatamente isso que eu falei para vocês. Deus consegue, pela justificação, pela doutrina da propiciação, realmente absolver o culpado. Ele dá a justiça, Ele dá uma nova vida pela fé no Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, do verso 25 até o verso 26. A palavra do Senhor diz assim, a respeito do Senhor Jesus: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por causa do que Cristo fez, Deus mantém-se justo e agora pode justificar todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Para Barrabás ser livre da condenação, Cristo teve de morrer. E esse Evangelho da Graça continua justificando os culpados, justificando os pecadores e lhes dando a fé e o arrependimento para a vida. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Eu não sei o destino de Barrabás, não sei como ele administrou a nova vida que ele recebeu, mas eu sei o meio do seu destino. Por causa da fé que nós temos no Senhor Jesus, nós vamos crescer a cada dia, cada vez mais parecidos com o Salvador. E no final, nós vamos estar para sempre com Ele. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Esse é o nosso destino. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Você já foi alcançado pelo Senhor? Já foi justificado já? Agora você vai purificar a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Por isso, irmãos, não podemos aceitar um evangelho legalista, que tenta nos convencer a todo tempo que ainda tem um preço para ser pago. Não tem. O preço foi pago todinho na cruz. Eu e você vamos chegar lá, porque Ele venceu, Ele consumou, Ele é o Senhor e Salvador de todos aqueles que creem nele. Não tem mais preço para pagar, já foi pago na cruz. Não aceite uma fé moralista, que faz você se esquecer de quem você era e condenar os outros que são exatamente o que você foi. Mas abraça o Evangelho da graça, percebendo que a salvação que nós recebemos não custou nada, gente, mas custou tudo dele. E humilde e temente, continue debaixo da graça do Senhor Jesus, porque Deus resiste ao soberbo, mas prometeu da graça para o humilde. Louvado seja Deus. E agora que você foi justificado, viva uma nova vida, uma vida de fé em Jesus. Faça valer o que Ele fez na cruz por você, andando em novidade de vida e vivendo com paz na presença do Senhor Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.